quanto mais eu fui apurando ao longo dos últimos dias, especialmente ontem, mais espantado eu fiquei com as conexões, com as relações todas em relação à morte da Marielle. E está claro, né? Por que se não se desvendou o assassinato da Marielle até agora? Tem muita gente poderosa no Rio, mas em Brasília também, vinculada a essa história. Muitos interesses. Pois bem, vamos falar do caso Marielle. Que ontem o Intercept soltou uma reportagem do mesmo espírito dessa investigação que eu vinha fazendo. Suspeitos de envolvimento no assassinato temiam prisão de Domingos Brazão. O político Domingos Brazão é investigado como um dos principais suspeitos de mandar matar Marielle e Anderson Franco em março de 2018. 2 trechos aqui da reportagem do Intercept de ontem. Então, o que acontece? Este Brazão, Domingos Brazão, porque é um clã, tá? É um clã. É Domingos, é Chiquinho, é Pedro, é um clã vinculado a milícias lá no Rio de Janeiro, da mesma maneira como o clã Bolsonaro, que atua lá no Rio de Janeiro. Ele é ex-deputado, ele é do Tribunal de Contas do Estado. Tem uma história, eu vou contar sobre a chegada dele no Tribunal de Contas do Estado, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado. Então, o que acontece? É um sujeito conhecido pela violência. Ele já tinha matado uma pessoa já nos anos 80, numa briga ali na zona oeste do Rio de Janeiro, que é a área do clã Brazão. Em 2008, olha só, então vamos entender. Em 2008, ele teve seu nome citado. 2008 é quando acabou, mas a CPI começou antes, começou lá em 2006, se não estou enganado. Ele teve seu nome citado na CPI das milícias, que era presidida pelo Marcelo Freixo. A Marielle foi eleita vereadora só em 2016, mas em 2006 ela já entrou para a assessoria do Freixo e ela teve um papel importante na CPI das milícias, assessorando o Marcelo Freixo. Então, não apenas o Domingos Brazão, mas o Chiquinho Brazão, irmão dele, também foi mencionado na CPI das milícias. Ele tinha sido citado, então, depois, em 2019, ele foi citado no inquérito anterior da PF, esse inquérito que está vigorando agora, né? Aí a palavra anterior aí, mas é posterior a esse episódio depois da morte da Marielle. Ele foi citado como o líder de um esquema para atrapalhar as investigações da morte da Marielle e foi citado, então, como um dos possíveis mandantes. Esse assunto ficou quicando ali na área, ali na área das investigações, e a própria Procuradora-Geral da República da época, Raquel Dodge, lembram-se? Raquel Dodge, que era fidelíssima ao Temer, participante ativa do processo do golpe, mas ela entrou como Procuradora-Geral da República no caso. O William Pereira está dizendo que o Domingos não está afastado nesse momento do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, William. Ele esteve afastado e voltou. É conselheiro titular estatuando. Então, a Raquel Dodge fez uma denúncia contra o Domingos Brazão por obstrução de justiça e chegou a dizer na denúncia que ele tinha arquitetado o homicídio. Mas o esquema Witzel, Cláudio Castro, desculpa, e importante que se diga, e André Siciliano, né, obstaculizou o avanço das investigações. Então, tanto na esfera do executivo, governo do Rio de Janeiro, quanto na esfera do legislativo, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o presidente era o André Siciliano. Hoje, para vocês terem uma ideia de como a coisa é complicada, hoje o André Siciliano é o segundo nome da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula. A coisa é bem complicada. Vou mostrar como ela fica ainda mais complicada. Então, lembram-se que a gente, 2 dias atrás, mostrou esse diálogo. Na ocasião, nem chamamos a atenção, que é este Jomar Júnior, que é um PM da Ativa, que mandou uma mensagem para o Maxwell, o Suel, aquele bombeiro envolvido
no assassinato da Marielle, que agora foi preso, né, nessa ação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, de que ele, avisando da possibilidade de prisão no caso Marielle, isso em 2019. A gente não se deu conta naquele dia. Ele estava falando que ia ter uma operação da Marielle, que estava, pelo que me falaram, vão até prender Brazão e Rivaldo Barbosa. Eles acabaram não sendo presos. Tá? Quem foi preso foi o Lessa e o meu Deus do céu, que agora fez a delação, o Elcio Queiroz. Eles que foram presos. O Brazão não foi preso. Mas dizia, então, que o centro, inclusive naquele momento, nem era o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, era o Brazão e o Rivaldo Barbosa. Quem é o Rivaldo Barbosa? Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que foi nada menos do que chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Acabaram não sendo presos, não foram presos naquele momento, tá? Mas você teve, olha que interessante, houve uma denúncia, tá, de que tinha um envolvimento, não apenas de um, mas de 4 parlamentares da bancada parlamentar vinculada ao assassinato, 4 vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo da direita ali é o Marcelo Siciliano, não tem nada a ver ele com o Marcelo Siciliano, né? O Siciliano é com CE, esse é com SI. O Marcelo Siciliano, ó quem está lá, ó, Chiquinho Brazão, Zico Bacana e Ítalo Ciba foram denunciados em 2019 como uma bancada envolvida no assassinato de Marielle. Hoje, o Domingos Brazão, que está no centro das atenções, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado estadual. Tem um segundo lá, que é Pedro Brazão, o nome dele de batismo nem é esse, que também é deputado estadual. E tem um terceiro irmão Brazão, Chiquinho Brazão, é deputado federal, segundo mandato já. Deputado federal, foi eleito pelo Avante, hoje está no União Brasil, aparentemente saindo do União Brasil. Olha que interessante, ó, eu sempre falei dessa história do Vaguinho com a Daniela, o pessoal vai dizer, você fica pegando no pé, né, com a Daniela Carneiro. Esse Chiquinho Brazão integra o grupo político do Vaguinho. A Daniela integra também, mas quem lidera realmente integra o grupo político do Vaguinho. Quando o governo Lula, o presidente Lula falou, não, eles não têm nada a ver com milícia, eu venho falando que eles têm tudo a ver com milícia, mostrei fotos do Vaguinho aqui e da Daniela com milicianos lá em Belfort Roxo, eles têm relação íntima com o esquema de milicianos lá, e vocês veem então como está na altíssima esfera do poder brasileiro. Ela era ministra de Estado até ontem. Então você tem o Chiquinho Brandão, Marcos Soares, Dani Cunha, Juninho do Pneu, ao nome do sujeito, e Ricardo Abrão, que é suplente, agora caiu fora, ele é suplente da Daniela, do Vaguinho. Todos eles integram o grupo político do Vaguinho, de Belfort Roxo. Todos eles integram. Inclusive, interessante, o Chiquinho Brandão, fui olhar, Chiquinho Brandão votou com o governo em praticamente todas as votações no primeiro semestre desse ano. Chiquinho Brandão foi um dos que pôs assinatura lá atrás, lembra daquele movimento, a CPI do 8 de janeiro, que foi um movimento inicialmente da extrema-direita, o governo ficou contra, ele foi um dos que atendeu ao apelo do governo, com certeza tem articulação aí com o André Siciliano, e retirou a assinatura dele da CPMI do golpe. Então, alguém muito alinhado ao governo, lá no União Brasil. A situação lá no Rio de Janeiro é uma situação muito complexa, mostramos aqui, né? Houve quem denunciou, quem investigou e denunciou Domingos Brazão, foi esse delegado da Polícia Federal, Almada, que hoje é superintendente da Polícia Federal, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aliado do André Siciliano, aliados do Clã Brazão, aliados do Vaguinho, fizeram de tudo para evitar que o Almada fosse nomeado superintendente da Polícia Federal, mas ele foi nomeado, tá? Então está aqui, e considera-se que esse avanço nas investigações do caso Marielle em direção ao mandante é uma grande derrota para o Cláudio Castro. Gente, tem um esquema político fortíssimo no Rio de Janeiro,
né, ao redor dessa turma. Olha que interessante. Olha como as relações vão se estabelecendo. O Brazão, essa reportagem é de 2015. 2015. Brazão deve ser eleito nesta terça-feira para o Tribunal de Contas do Estado. Ele já tinha sido assassinado lá nos anos 80. Ele já tinha indício, ele já tinha sido mencionado na CPI. Eu falei, Sérgio, que eu estou falando Brandão, desculpa, não é Brandão, é Brazão. O Domingos Brazão já tinha sido mencionado, o clã Brazão, na CPI das milícias da Assembleia Legislativa. No entanto, em 2015, ele foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado. Quem foi o relator da indicação dele? André Siciliano, que deu parecer favorável à candidatura. Essas relações são relações efetivamente muito, muito estranhas. Vocês estão vendo aí este sujeito abraçado ao Domingos Brazão e ao lado do Bolsonaro. O nome dele é Luciano Silva. Este Luciano Silva foi o dirigente da TV Alerj. Quem era o presidente da TV Alerj na época que ele foi indicado a TV Alerj com um orçamento de mais de 20 milhões? André Siciliano nomeou para isso, o braço direito do esquema ali do clã Brazão. A história da nomeação dele é realmente uma história incrível. Veja isso aqui. Isso aqui o GGN deu. A reportagem da Folha, olha essa história, gente, é muito inacreditável a cara de pau dessa turma. A reportagem da Folha, Luciano disse que conquistou o cargo da chefe da TV Alerj, depois de entregar seu currículo ao presidente da Assembleia, o deputado estadual André Siciliano. Olha o que ele disse. Levei meu currículo. Abordei o presidente na escada no dia da posse. Ele falou, traz seu currículo e deixa aqui. Não levei fé. É um monte de pedido, né? Graças a Deus, aí é currículo legal e o presidente deu uma oportunidade de fazer esse sonho virar realidade, disse Luciano. Então, assim, é o primeiro caso da história, né? O sujeito entrega o currículo na escada e é premiado, contratado como dirigente da TV Alerj. Na ocasião, Siciliano soltou uma nota, confirmou a nomeação do Souza, do grupo do Brazão, do clã Brazão, dizendo que se baseou em critérios técnicos. Ele tem passagens por várias emissoras de TV do Rio de Janeiro, começando há mais de 20 anos, como assistente de câmera, blá, 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 blá. O que se sabe é que ele colocou nada menos que 12 pessoas ali vinculadas ao clã Brazão na TV da Assembleia Legislativa. As relações de André Siciliano não são relações superficiais com o clã Brazão. Ele ainda, por iniciativa dele, André Siciliano, ele recebeu a medalha Tiradentes, a mais alta comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo ali o Brandão ao lado do André Siciliano. E aí, no discurso, Siciliano disse, Luciano realizou um trabalho exemplar, somado à dedicação de cada um na sua função, fortalecendo a TV Alerj, blá, 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 blá. E na resposta, quero agradecer o apoio recebido pelo presidente André Siciliano junto com a família Brazão. Gente, a coisa é muito séria. A coisa realmente é muito séria, muito complicada lá no Rio de Janeiro. O que é mais? Em 2019, veja essa reportagem de julho de 2019. Escutas ligam o escritório do crime à família Brazão no Rio de Janeiro. Vocês lembram do escritório do crime, né? Adriano da Nóbrega, que trabalhou no gabinete de quem? Flávio Bolsonaro. Vocês veem como as coisas estão todas imbricadas, umas com as outras. É um grande esquema ali, vinculado às milícias do Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? O Adriano da Nóbrega e sua turma recorreram ao clã Brazão para evitar que pagassem propina um funcionário da prefeitura da cidade em 2019. Foi a primeira comprovação factual da relação entre esse clã político carioca e um grupo paramilitar, no caso, o escritório do crime. Ontem, Flávio Dino deu uma entrevista ao novo Canal Gov, no Bom Dia Ministro, dizendo que novidades na investigação do assassinato da vereadora virão nas próximas semanas. Será que saberemos quem foram os mandantes desse crime? Plínio, Rebeca, olha, quanto mais eu fui apurando ao longo dos últimos dias, especialmente ontem, mais espantado eu fiquei com as conexões, com as relações
todas em relação a morte da Marielle. E está claro, né? Por que se não se desvendou o assassinato da Marielle até agora? Tem muita gente poderosa no Rio, mas em Brasília também, vinculada a essa história. Muitos interesses. É chocante. A morte da Marielle é só uma das pontas, né, do iceberg, dessa sujeirada toda que tem. Muita gente poderosa envolvida, né? Um absurdo, gente. Muito, muito chocante de ver. E tem umas questões interessantes, até para contribuir aí para a apuração que o Mauro fez, né, que é interessantíssima. A família Brazão atua no ramo de postos de combustíveis no Rio de Janeiro, que é o esquema mais usado para lavagem de dinheiro, principalmente em relação ao tráfico. Daí tem umas informações aqui que são interessantes também, Mauro. 2017, o Rony Lessa, segundo o Elcio, o Rony Lessa já planejava assassinatos, né, da Marielle o assassinato da Marielle em 2017, que foi no dia 14 de março de 2018. Em 2017, o Rony Lessa já planejava. Daí tem um encontro entre, quem falou isso foi Orlando Curicica, miliciano também que foi preso. O encontro entre o Brazão, um assessor do Brazão, e o Adriano da Nóbrega, né? Isso foi em 2017 e, segundo eles, uma das pautas ali desse encontro seria realmente tramar a morte da Marielle. E daí tem um adendo. O Chiquinho Brazão, que é o braço aí da família, em 2018 foi o deputado mais votado, onde? Rio das Pedras. E quem foi o senador mais votado que fez dobradinha com o Chiquinho? Flávio Bolsonaro. Né? Então a gente pega, é incrível a ligação que existe nos bastidores desses políticos ligados à milícia no Rio de Janeiro. Gente, é uma questão... E o mais interessante, eu escrevi um artigo na terça-feira, viu, Mauro e Rebeca, falando do Braga Neto. Isso tudo na barba do Braga Neto, que não tem barba, mas tudo ali, embaixo do nariz do Braga Neto. Isso tudo foi feito, e daí, onde o Braga Neto foi? Foi para o governo Bolsonaro, foi o candidato a vice-presidente da República. A política do Rio de Janeiro precisa de uma intervenção mais do que a segurança pública, viu, Mauro? É isso aí. É isso aí. Não, a situação no Rio de Janeiro realmente é terrível.